TENEPS, anotações, reflexões e produção intelectual. Queria que ela explicasse para a gente um pouco mais como é que ela vem tirando proveito desse polinômio para a produção que ela vem fazendo na enciclopédia da Conscienciologia. Ela já até citou aí que tem um próximo verbete no forno. Bom, isso aqui é uma questão que eu tenho muito forte dentro de mim, que toda vez que eu vou fazer algo, um voluntariado, um curso, tudo que eu vou fazer, eu tento tirar o máximo possível de experiência. E a TENEPS, ela é mais uma dessas questões que eu tento tirar o máximo proveito para que eu faça as autorreflexões e que eu escreva algo relacionado àquela questão. Então, assim, desde quando eu me posicionei que eu iria sair da estagnação, principalmente da escrita, porque lá em 2015, quando eu me posicionei, né, eu tinha escrito apenas um verbete. E aí eu tinha pensado, não, mas eu estou muito estagnada, eu tenho potencial para escrever, eu sei que eu tenho, porque quando eu era criança, eu era tipo rato de laboratório não, de biblioteca. E aí eu ia muito na biblioteca, lia, escrevia, eu escrevia livrinhos pequenininhos, assim, então eu tinha muito dentro de mim essa questão. Só que quando eu comecei a faculdade, que foi de 2010 a 2015, parece que algo assim me fechou, assim, para ler, para escrever, e o que aconteceu? Eu comecei a pensar, nossa, mas por quê? Pode ser que o processo da faculdade exigiu mais de mim e não deixou eu escrever tanto como eu queria, não deixou eu ler tanto. Eu li as coisas relacionadas à faculdade, mas eu não tinha tanto essa questão. Eu até voluntariava, até fazia uma outra coisa, mas a faculdade naquela época, como era prioritário para mim, foi prioritário para mim, até questão de exemplarismo dentro do meu grupo Karma, eu coloquei ele como sendo algo que iria ser importante para mim naquela época. Só que isso acabou que me fechou muito para a escrita, para a leitura fora da faculdade, que seria a leitura, por exemplo, da conscienciologia, a questão de autopesquisa, autodidatismo. Então, eu estava muito naquele processo. E aí, quando eu me posicionei, eu coloquei esse polinômio como algo sendo norteador de várias coisas que eu venho fazendo hoje. Então, hoje é muito importante para mim a escrita de verbete por vários motivos que eu já falei em várias outras tertúlias, mas resumindo, ele me ajuda muito, a escrita de verbetes me ajuda muito na qualificação de algumas áreas da minha vida, principalmente da comunicabilidade, que é uma coisa que eu tenho muito desafiador para mim, porque eu tenho muita dificuldade em me comunicar. Então, por exemplo, antes de iniciar a tertúlia, eu tenho muita ansiedade, eu tenho palpitações, eu fico pensando, não vai dar certo, eu penso que eu vou atropelar alguma palavra, que eu vou esquecer alguma coisa, então eu preciso anotar tudo. Então, por exemplo, essa semana inteira eu passei escrevendo em cima do verbete para chegar aqui na hora, não precisar, ter isso bem claro dentro de mim, o que eu ia falar na tertúlia. E aí, basicamente, nesse sentido, lá desde 2015 até hoje, eu venho fazendo esse movimento de escrita de verbetes. Hoje, assim, eu totalizo, o de hoje é 15 verbetes que eu já apresentei, e eu tenho mais 4 verbetes, 3 verbetes ainda para ser feito, tem 2 em revisões e um que eu preciso ainda terminar. E eu coloco sempre como meta, eu faço o planejamento, quais são os verbetes que eu quero escrever para o ano de 2021. Então, para 2021, eu já tenho 3 verbetes que já estão direcionados que vai ser para escrita. E aí eu utilizo várias ferramentas de organização. Então, o Trello, por exemplo, é um deles. O Trello, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta de organização e eu coloco todas as minhas GESCONs que eu quero escrever. Aí eu organizo por verbetes, eu organizo por capítulo de livro, artigo, e eu vou colocando lá quais são as datas que eu quero entregar. Então, aconteceu com o artigo da Semana da IBEX do ano que vem, eu coloquei assim, eu vou escrever esse artigo. Então, eu me organizei para escrever. Então, nesse sentido, basicamente, eu tenho uma organização um pouco rígida comigo. Assim, claro que às vezes eu dou uma, vou fazer um lazer, daí eu penso assim, cara, eu tô muito no lazer aqui, volta
volta para escrever. Aí eu volto para escrever, faço as anotações, e aí eu vou fazendo todo o processo novamente. Mas, ó, pessoal, é importante ter lazer também, não seja também assim tão rígido com você mesmo. Mas, assim, comigo tá sendo assim, porque senão eu deixo assim, quero. Tem bem aqueles pensamentos, quero morar na praia, não quero fazer nada, quero isso e aquilo, e eu não me deixo mais, por exemplo, sem escrever alguma coisa, pelo menos um artigo, um verbete no ano eu tenho que escrever, porque senão dá a impressão que eu estou estagnada, que eu estou parada. Mas o negócio não é escrever. O importante é o que você aprendeu daquilo que você escreveu. Então, assim, você fez as anotações, você escreveu, mas o que te gerou de pensamento relacionado àquilo? Né? O que você vem refletindo? Então, para mim, é basicamente isso, assim, eu estou me organizando bem mais, então já estou há 5 anos fazendo isso, e hoje, assim, tudo que as pessoas falam de organização, eu já fico com o ouvido em pé e falo, opa, como que é? Tem uma técnica nova de organização? Então eu quero, porque, assim, para mim ajuda muito a me manter nessa produção constante, né? Então eu tenho, por exemplo, assim, quais são os verbetes que eu quero apresentar? Aí, por exemplo, no meu e-mail, eu organizo lá no meu e-mail pessoal, eu tenho várias pastinhas e cada pastinha é um verbete que eu coloco, é tipo uma linha de produção que eu tenho. Então, esse verbete eu já apresentei, então eu coloco a legenda, apresentado. Aí eu coloco, esse verbete eu ainda vou apresentar, esse eu vou, por exemplo, estou planejando apresentar. Então, nesse sentido, ele me auxilia. Só que uma coisa que também, trazendo para o lado da tenepsologia, me auxilia bastante, porque quando eu escrevo algo relacionado a TENEPS, me auxilia a fixar uma ideia que eu tenho, porque eu não sou uma pessoa que aprendo de primeira, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que ver um vídeo, eu tenho que fazer vários movimentos, porque não é de primeira, sabe por quê? Porque eu tenho uma dispersão um pouco grande, assim, então eu tenho que focar naquilo, e para focar eu tenho que fazer vários movimentos, então não é uma coisa assim, tipo, eu consigo focar assim, não consigo, eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que ver um vídeo, eu tenho que passar a semana estudando para poder apresentar, porque senão eu não consigo chegar no dia, eu fico toda sem saber o que falar. E aí pega o traço que eu tenho da comunicação, que aí, se eu não treinar bastante, eu não vou conseguir falar o que é para ser falado. E às vezes você tem alguma coisa para falar e não consegue falar. Então, esse processo de você ter a vivência, você anotar, você refletir, depois gerar uma GESCOM, ele faz essa fixação, e também depois, quando o leitor vai ler, vem a energia de que aquilo você reciclou realmente, vem a energia, é imprescindível que você, tipo assim, você pega um livro de uma pessoa que não teve tanta teática, e você pega um livro de uma pessoa que teve teática. Eu já me deparei várias vezes lendo livro de consologia, que eu li aquilo e vinha toda uma repercussão energética, banhos de energia, a pessoa contava da recém dela, e aquilo dava um ânimo, parecia que eu queria fazer algo parecido com aquela pessoa. E aí, assim, quando você recicla, quando você passa por todo um processo de movimento, de viragens na sua vida, você consegue perceber que você consegue passar mais aquilo que você tem para passar para outras consciências. É aquele negócio, aprende mais aquele que ensina. Por isso que uma das coisas que eu tenho dentro de mim é que todas as minhas vivências que eu tirei proveito evolutivo, eu quero sim apresentar para outras pessoas. E o verbete vem me possibilitando isso, né? Tanto nessa questão de passar para as outras pessoas, como também me desenvolvendo na questão da tridotação, da comunicação, intelectualidade, como essa questão do parapsiquismo, porque é todo um processo quando você apresenta um verbete. Tem o antes, o durante, o depois, tem a questão de energia que você sente enquanto você apresenta, tem a questão de qual é a melhor forma de falar com as pessoas. E hoje eu estou treinando isso, então, tipo, às vezes eu falo muito rápido, às vezes falo muito baixo, às vezes falo muito... Então, é mais ou menos isso. Então, eu estou falando aqui porque
realmente é isso. Eu estou num processo de aprendizagem constante e os verbetes vêm me auxiliar nessa questão como um todo. Uhum. Muito bom, e nós estamos vendo, então, nessa produção, a assistência que você está fazendo. E mostra também que esse nível de organização que você está colocando na sua vida está trazendo resultados práticos. Não existe inversão existencial sem teática. Só teoria pode ser a ciência, mas para o inversor, lembrando lá o que a Flora falou sobre a questão da liderança, o inversor ele só assume liderança se ele tem teática no que ele está fazendo. Não tem como você se colocar numa aplicação de uma técnica como a Invexis e ficar numa situação de comodismo, como você trouxe lá no início. Inversor tem que arregaçar a manga, ir para o trabalho, fazer recinho o tempo todo e assumir liderança, porque essa é a responsabilidade, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.